seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus, o nosso Senhor. Oh, meus irmãos, Deus tem feito maravilhas esses dias aqui na igreja, nas campanhas. Fizemos 4 cultos lá em São Luís, no Maranhão. Deus abençoou bastante. Hoje eu vou até mostrar para você um dos cultos ali, como é que ele abençoou. E depois fizemos mais 3 em Fortaleza, também foram bênçãos. Hoje aqui está a bênção. Ontem ali em São Bernardo também foi bênção. Assim a gente não para, todo dia fazendo a palavra de Deus, cumprindo aquilo que Jesus prometeu. Se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. E eu agora já estou com as campanhas marcadas para vários países da América Latina, que o nosso programa passa lá. E você é patrocinador, ora para Deus nos usar. E o povo vir com as necessidades e ver que Jesus Cristo realmente é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Eu tenho uma palavra boa para estudar com você aqui agora, que eu queria toda a sua atenção, que isso aqui pode resolver o seu problema. Você que está questionando Deus, eu estou orando e não consigo a bênção. E eu tenho muita fé, todo mundo tem muita fé. Eu não sei o tamanho da fé que eu tenho. Eu sei que se eu sentir que o meu problema é maior, eu tenho que ouvir mais a Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Mas ela, se vem pelo ouvir, ela aumenta também por ouvir. Quanto mais eu ouvir, mais eu vou ser abençoado. Não é que quer dizer que Deus deu, só conseguisse tanto, se vire. Não, Deus não fala assim, não, Deus é educado. Ele diz que a quem tem, muito mais se lhe dará. Então, se eu já tenho um pouco de fé, eu não estou conseguindo, eu vou conseguir mais. E ao que não tem, até o que jogou fora, porque Deus dá, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então, nós temos que ficar sempre ligados em Deus. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 21, você nunca vai esquecer mais, 21, 21, 3 vezes 7, 21, 2 vezes aqui. Então, olha, diz assim, aqui o provérbio foi escrito pelo rei Salomão quando ele estava bem com Deus, quando tudo que ele fazia dava certo. No final da vida, ele escorregou bastante, mas porque resolveu casar com muitas mulheres e elas perverteram o coração dele. Aqui diz o seguinte: o que segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. Então nós temos que pensar aqui bem, o que nós temos que seguir? Ficar assim esperando, tentando adivinhar? Não. Eu sei que alguém está precisando de justiça. Não é só a justiça dos homens. Aqui principalmente a justiça de Deus. Então eu tenho que seguir. Eu tenho que deixar que ela me leve aos problemas das pessoas. Eu estou atendendo alguém, está me contando um problema e eu fico só meditando. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Que tipo de oração? E às vezes você sente que não está dando para a pessoa se explicar direito, então não adianta orar agora, tem que esperar. Olha, só tem que ler mais a Bíblia, só tem que perguntar a Deus, tem que prestar atenção nas mensagens, porque aí Deus revela. Agora, quando você sente que não está na hora, meu irmão, já vou orar com você e Deus vai lhe curar agora. E ora, pode fazer o exercício. Cadê a dor? E o mal desaparece nesse momento. Quando a vez você está cheio de Deus, você sabe que nós começamos essa obra no Brasil, era eu e o Coutinho já foi para a glória. E um dia nós morremos de rir depois. Chegou uma senhora e disse assim: o meu filho está com sarampo, não está com caroço aqui. Eu falei: onde é o caroço? Aqui. Ele foi e pôs a mão. Isso aqui é sarampo? Sarampo não dá caroço, quer dizer.
Aí eu fiquei, depois eu falei assim, você está procurando caroço e sarampo, faz autoria, mas ele estava sendo usado por Deus. Não, senhor, é um caroço. Isso, mas não é sarampo, não. Mas cadê o caroço? Ela passou, ai meu Deus, sumiu. Eu falei, Cotinho, você estava tão usado por Deus na hora que você nem pensou no que você falou, mas foi para poder despertar a mulher e Deus curou. Então a justiça, o que é a justiça? É a ação de Deus que liberta uma pessoa, que perdoa uma pessoa. Quando você procura a justiça e a pessoa, ela entende o que você vai falar, porque todo mundo que vive aqui em qualquer lugar do planeta, são mais de 8 bilhões e não sei quantos milhões de pessoas já, todo mundo que está aqui no planeta tem direito de ser perdoado de todos os seus pecados. Mas por que você diz isso, missionário? Porque Jesus Cristo está lá em Isaías 63. Quando ele morreu, ele desceu ao inferno. Ele está falando Bósra, que era a capital do pessoal de Esaú, mas ali não era propriamente a Bósra, não. Ele está falando que ele desceu ao inferno. É uma maneira de usar. Então ele desceu e você sabe que ele passou 3 dias sepultados. Então ele ali despiu o diabo da autoridade que ele roubou de Adão e sofreu todos os males que ele ia colocar em nós, em mim, em você, em qualquer pessoa. Hoje nós temos que saber disso. Para quando vier qualquer mal, eu tenho uma aliança com Deus. Se você não tem, você precisa fazer essa aliança, porque Ele já fez conosco. É a nova aliança no sangue dEle. E os seus pecados Ele já pagou, os meus Ele pagou. E quando nós aceitamos Jesus, é aceitar uma vez e ficar firme. Claro, se você desviou, você tem que voltar e pedir perdão. Mas aí na hora que você aceitou Jesus, você foi justificado, diz a Bíblia Sagrada, por Ele. O que é ser justificado? Inocentado. As suas culpas não existem mais. Isso é uma coisa muito séria, mas tem pessoa que leva na brincadeira e acha que pode voltar a pecar. Não volta. Se você cair em pecado depois de salvo, na mesma hora peça perdão a Deus. Deus, eu fiquei doido, o Senhor me perdoa? Até um pensamento errado, que você discriminou alguém, fez qualquer coisa. Então, nós temos que seguir a justiça. Ela dirige a gente em qualquer situação. E a bondade, porque Deus é justiça e é bondade. Fazendo essas duas coisas, nós vamos ser bem-sucedidos. Então, qualquer pessoa, seja o bandido, o pior lugar do mundo, ele já foi pago o preço dele. Ele está prontinho para ser perdoado. O que nós temos que fazer? Ensinar a ele o que Jesus fez na morte dele no inferno. Aí ele vai, é assim? Quer dizer que eu estou aceitando Jesus, 100% de garantia de saúde, 100%. Na hora que você aceita Jesus, Deus lhe dá um dom, que está em João 1,12. A todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos de Deus. Então você agora tem o poder de fazer. Você era mulherengo ou gostava de olhar para homens e tal, depende se é mulher ou se é homem, né? Quer dizer, o pecado é idêntico de um lado e outro. Aí você vai, não, agora eu sou filho de Deus. Deus, eu não quero isso. Eu quero vencer, eu vou ser uma pessoa completamente mudada. Você, para vender, se tem algum vendedor aqui, eu fui vendedor, mas eu não mentia para vender, não pode mentir. E a pessoa vai enganando os outros falando alguma coisa. Acho que não tem gente que engana mais, é atendente de aeroporto. O bichinho para enganar, poxa. Eu viajo muito, pessoal. Como é que está o voo? Está no horário. Se chega lá, está atrasado meia hora, 1 hora. Vai ser o horário da moça lá. Ela tem que saber que Jesus já pagou o preço dela. Aí na hora você confessa a Deus, se você já é salvo, Deus, eu errei, me perdoa. E tem casos que você tem que pedir perdão à pessoa. Você desculpa, eu te julguei mal.
E aí acerta tudo direitinho e você volta à comunhão. Aí você está seguindo a justiça, praticando a justiça em todos os sentidos, porque o vendedor que mente, ele está roubando a pessoa, enganando a pessoa, crê que vai ganhar dinheiro com aquilo. Senhor, eu estou te vendendo isso por tanto, é problema do Senhor. A coisa é boa? Boa, não estou lhe enganando, não vou fazer isso não. Mas missionário eu não vendo, falou comigo, aí você não rouba, né? Porque aí você está sendo desonesto. E Deus sempre me abençoou. Eu era corretor. Lá no Rio, às vezes eu ia almoçar sempre no prédio que eu tinha um escritório. E quando eu chegava lá, era um prédio muito conhecido ali, nós éramos 5 que dividíamos uma sala lá. E tinha outros colegas. E aí, como é que tá aí? Rapaz, eu estou fazendo cada negócio. Tá bom, Deus abençoe você. Aí eu ia almoçar, ô Soares, eu esqueci o dinheiro em casa hoje. Dá para você pagar o almoço? Vem, Deus vai te ajudar, assim, vem cá e pagar. Mas o bicho é desse jeito. Mas quando fala, entende o dom da coisa. Eu fiz tanto, fiz esse negócio. Vai devagar que as coisas caem na sua mão. E dessa maneira você vai ser bem sucedido. Você seguindo a justiça e a bondade com todo mundo. Não importa se a pessoa é estrangeira, se a pessoa é um homem, se é mulher, se é feio, se é bonito, se é alto, se é baixo. Faz bondade para todo mundo. Se todo mundo fizesse bondade para todo mundo, nós não teríamos problema. Ninguém ia tomar celular seu na mão, nem da sua mão. Ninguém ia fazer maldade com você, porque todo mundo está nessa. Então nós temos que ensinar as nossas pessoas a serem religiosas? Não. A serem praticantes da palavra. O religioso faz as coisas sem saber por quê. Nós temos uma palavra, isso aqui é norte para a nossa vida. O que segue a justiça e a bondade achará a vida. Então nós vamos achar a vida, não é a morte, não, é a vida. E se tem uma ameaça, não, eu não tenho medo porque Deus está comigo, eu estou bem com Ele, vamos ver, eu tenho uma aliança com Ele e assim a aliança é cumprida. E achará também a justiça. Você segue a justiça e achará a justiça, quer dizer, ela será feita na sua vida. Faça para os outros que você vai ver que ela vai fazer na sua também, e muitas vezes sem você pedir, já acontece. E a honra, irmão, você nunca vai ser um desonrado, você vai ser sempre uma pessoa com honra que Deus deu para você em nome de Jesus. Amém? Vamos agora ver o que aconteceu na reunião lá em São Luís. Estava bonito, hein? O domingo então ficou hiperlotada a igreja, indo por lá de fora, no meio da rua. E na segunda de manhã, não tanto assim, mas estava cheia e Deus abençoou. Coloca para nós aí. É o segundo dia de festa em São Luís do Maranhão. O povo não se deixou abater pelo calor que fazia do lado de fora e compareceu para fortalecer o espírito com a palavra de Deus ministrada pelo missionário R.R. Soares. Nós temos que fazer a obra enquanto temos a luz do Evangelho, mudar a nossa vida, nos transformar. Se tivermos alguma coisa errada, vamos nos acertar. Eu não quero isso de jeito nenhum. E só as pessoas que experimentaram a salvação de Jesus, a santificação, sabem o quanto isso é proveitoso. Esse irmão chegou amparado pela filha e eles conversaram com a nossa equipe antes da reunião. Ele está com dificuldade de andar devido à erisipela, que por causa da dificuldade para andar. Me buscar, sabe? Aí ele acompanha todo o tempo o missionário em casa aí e vai crescendo, se fortalecendo. Ele continua perseverando. O seu José determinou e Jesus começa a boa obra na vida dele. Começa a andar, vai andando, vai andando. Isso, tira a mão dele, tira a mão dela também agora. Tira, vai andando, vai andando. Vai que o senhor está bem, Deus está curando o senhor agora, está nesse momento. Isso, vai andando. Estica mais o passo, estica mais o passo. Isso. Agora dá a muleta para o pastor aí, ele vai ficar do seu lado. Dá para ele. Não tenha medo, pode andar, vai andando, vai andando, vai andando. Isso é o que dele? A filha dele ficou assim parada na hora. Como é que o senhor está agora? Estou melhorando. Está melhorando, vai andando, vai melhorar mais. Eu já dei o start aí, pode andar. Isso. Aí esse também aqui já está andando, pode andar também, pode andar. Tem mais alguém com muleta apanhando aí, irmão? Porque Deus não faz acepção de pessoas, nós fez para um, faz para o outro. Pode fazer agora em nome de Jesus. Isso.
Isso, vai chegar aí. Isso, dá meia volta, dá meia volta. Dá meia volta. Isso. Vai andando para frente aí, vai andando, vai andando, vai andando. Isso. Agora tira a mão dele, tira a mão dele. Isso, fica só atrás. Vai andando, sem mão de ninguém. Vai andando, vai andando, vai andando. Isso, isso. Endireita o corpo, o senhor tem que aprender a andar de novo agora. Isso, endireita o corpo. Endireita o corpo, tira. Isso. Tira a força da muleta, vai andando como se a muleta não valesse nada. Ele solta ele, que ele quer andar. Ele quer andar, ó. A outra também andando aqui, oh, glória a Deus. Vamos ver todo mundo aqui agora curado, pessoal. Deus está operando. Isso, olha que coisa linda. Isso, vai. Outra ali andando também sem a bengala. Tem mais aí, vem logo, pessoal. Junta-se aqui, junta-se aos bons. Dá uma corridinha agora. E aí, pessoal, tá ensaiando, pessoal. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Dá mais uma corridinha, O senhor pode, Deus está com o senhor. Essa tira da perna vai fechar. Isso, pode ter certeza. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha como é que você anda bem aqui, pessoal. Passa um rapazinho já andando. Deixa eu falar com a filha ali. Ô filha, como é que você está sentindo ver o pai andando aí? Ele nem o banheiro iria mais, sozinho? Sozinho não, tinha que ser eu, minha mãe e a muleta ajudando, porque ele pegou erisipela na perna. Agora acabou tudo. Que coisa bonita. Vai andando, o gigante de Deus. Vai andando, o senhor é um gigante. Oh, glória a Deus, que coisa linda. Pra falar a verdade, eu já venho pedindo a Deus, orando, para que Deus tocasse no coração do missionário, para que ele viesse para lá, para acabar São Luís. E a dificuldade dele estava tremenda para ele andar, mas graças a Deus ele andou perfeitamente aqui. Aí ele falou que alguém que tivesse de muleta fosse para frente, né? Aí ela tá aqui do meu lado. Quando eu tô olhando, quando eu me espanto, ela pegou só a bengala, ela levantou e saiu andando. E eu, meu Deus, minha mãe tá boa, tá curada. Vai abandonar a bengala de vez, então? Vai sim, porque eu só ando com ela, só ando agarrada aqui, ó. Onde eu vou é aqui com ela. Vai fazer o que com a bengala agora? Vou cá fora. E a bênção se estendeu até para quem estava acompanhando de casa. Após a reunião, o pastor Jamil recebeu esse vídeo de uma das irmãs que estava presente. A mãe andava somente de andador, mas com Jesus vemos qualquer doença ir embora. Conta para mim, como é que o senhor está agora? Estou melhorando. Está melhorando. Vai melhorando mais. Vai andando. Pode andar. Isso. E andar mais depressa. Isso, vai chegar aí. Isso, dá meia volta. Isso. Muleta, agora, tira a muleta. Aí, viu? Celebramos com alegria as maravilhas operadas em São Luís e aguardem que vem mais testemunhos por aí. Glória a Deus, dá uma alegria tremenda, pessoal. Irmãos, com Jesus é desse jeito. Deixa eu falar para o pessoal, porque esse final de semana agora vai ser bonito mesmo, hein? Eu vou estar em Indaiatuba na sexta-feira, às 9h30 da manhã, Francisco de Paula Leite, 1335, 13h em Campinas, Expedicionários 80, junto à antiga estação ferroviária, 15h30 em Jundiaí, isso é sexta-feira agora, na Rangel Pestana 222. No sábado aqui, 9, 14 e 18. No domingo, comigo, 7, 9, 11, pastor Jovem 14, 16, 18 horas. Domingo já vai ser Santa Ceia, que vai ser... no dia 8 eu faço aqui de manhã, eu vou para Belo Horizonte, às 18 horas, na Andradas 1005. Aí na segunda-feira eu vou fazer 9 da manhã lá e depois eu vou ir para o Rio, tenho que fazer gravações, mas no final de semana eu estarei de novo aqui, 9, 14, sábado, domingo, 7, 9 e 11, e pastor Jaime, 14, 16, 18 horas, quando é Santa Ceia também tem 20. Aí no domingo eu já vou para Colômbia,
Na segunda-feira, eu tenho lá 18 horas, em Bogotá, no Hotel Windsor House. No dia seguinte, terça-feira, eu vou estar no Quito, no Equador, 18 horas. Hotel Dan Carlton, Quito. E no dia seguinte, também ainda no Equador, em Guayaquil, no Unipark Hotel. Na quinta-feira, já vou estar em Lima, 18 horas, na nossa igreja César Carnevarro, 250, no bairro Lince. No dia 20, sexta-feira, estarei em Buenos Aires, 14 horas, na rua Lavage 869, junto ao Obelisco. Nosso programa está passando em toda a América agora, o pessoal está sabendo, e vai só ser festa. Agora, a festa que nós estamos estudando, esse é o terceiro culto, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Claro que não estamos estudando uma coisa teológica, que não é o nosso propósito aqui, que você não ia entender muita coisa. Mas estamos estudando o que Deus está falando aqui no livro do Apocalipse, capítulo 2, o versículo 17. Nós já vimos a primeira igreja, a igreja de Éfeso. A segunda igreja foi de Esmirna. Essa igreja de Esmirna foi a igreja da aprovação. O Império Romano estava querendo acabar com a igreja de Jesus a todo custo. E lá nessa cidade de Esmirna, tinha um pregador chamado Policarpo, e a autoridade romana disse: você tem uma maneira agora de não ir para a fogueira. Negue Jesus. O senhor está de brincadeira? Eu sou de Jesus desde novo, já sou um velho hoje, ele nunca falhou comigo, eu vou fazer isso com ele, eu quero ir para o céu. Só pode, eu não vou sair correndo, não, nem vou reclamar, não. Só pode amarrar na fogueira agora e tacar fogo. Amarraram e tacaram fogo nele lá. Mas ele foi para o céu no meio dos louvores de Deus. Um dia nós vamos encontrar no céu, ele vai contar tudo para nós. Aí começa agora a igreja de Pérgamo. É a igreja em que o Estado do Império Romano, Constantino, fez lá um decreto, e a igreja cristã passou a ser a igreja oficial do Império Romano. Aí muitos disseram assim: graças a Deus, acabou a perseguição. Aí que a coisa ficou engasgada. Por quê? Porque as multidões de pessoas que são amigos dos políticos vieram tudo para a igreja, mas não vieram convertidos. Jesus disse que apertado o caminho, estreita a porta conduz à salvação. Então nós temos que passar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Mas aí eles não passaram. Aí começou os problemas na igreja, porque já falavam alto: trabalho com o imperador, trabalho com o senador, trabalho com sei lá mais o quê. E o que fizeram os verdadeiros servos de Deus? Saíram da igreja. Deixaram ela para eles, e assim foi. Aí começaram os problemas. O versículo que diz aqui, o 12, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem espada aguda de 2 fios, que corta de um lado e corta do outro, a perigosa. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E reteis o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse aí foi o mártir daqueles dias. Nós tivemos muitos mártires. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Não era muito, mas tinha. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque, é o rei dos Moabitas, a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. E aconteceu isso lá. O Balaão não podendo amaldiçoar, o Balaque: rapaz, mas eu te dei dinheiro para você amaldiçoar, te busquei de longe, e você veio agora, me ensina alguma coisa. Pega as moças e faz as práticas que elas fazem já, que o pessoal é todo prostituído, com os filhos de Israel, porque tudo aqui inocente, viveram no deserto, nasceram no deserto, passaram 40 anos, não entende como é que está a nossa cultura. E fizeram uma festa, e as moças então foram ajudá-los lá, você entendeu? Não ajudaram, né? E aí Deus ficou muito chateado com aquilo. E o Balaão depois, os israelitas foram nos príncipes dos amalequitas, acho que era amalequita mesmo,
e mataram 3 deles e o Balaão estava lá, também morreu, para largar de ser bobo. Aí Deus disse aqui: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Entrou na igreja cristã, com esse pessoal que veio de fora, que não estava convertido, um pensamento que a esposa tinha que ser comum a todos os casais que moravam mesmo perto ali. Então, cada dia, cada um ia com quem queria. Negócio sério. E Deus disse: eu aborreço isso aqui. E, graças a Deus, arrepende-te. Mesmo assim, ele fala: pois quando não, em breve verei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca, que é a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, maiúsculo Espírito Santo, diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. Para que essa pedra branca? Sinceramente, eu não sei, mas pedra significa estrutura, onde você edifica uma casa. Então você põe a pedra para edificar, e a pedra que ele dá é branca, não tem sujeira nenhuma, pode edificar que vai fazer. Mas diz que essa pedra, tem tradução, fala uma pedrinha, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, não aquele que o recebe. Então parece que a gente vai ter na volta de Cristo um novo nome para poder viver com Ele por toda a eternidade. Eu não sei se é simbólico ou não, então eu não tenho essa luz, não posso falar para você, mas essa igreja é a que passou a não ser perseguida pelo Império Romano, mas perseguida pelo diabo, que começou a destruir a santidade do povo. E Deus não quer essas coisas. Então nós já vamos parar por aqui hoje, daqui a pouco nós vamos orar e vamos então ver agora a novela da vida real. Outra coisa grande que Deus fez. Por favor, maestro. Eu nasci no Paraguai e eu vim para cá no Brasil com 15 anos de idade, porque assim, meu pai, ele era alcoólatra e ele batia muito na minha mãe. Aí depois, com 15 anos, ele já queria começar a bater em mim. Aí por esse motivo eu vim para cá. Foi no ano 2008 mais ou menos que eu vim para cá. Eu vim morar com meus tios, porque eles tinham oficina de costura, né? Aí eu fui trabalhando com eles. Depois de um tempo eu saí da casa deles e eu vim para cá no Bom Retiro para trabalhar nas empresas, nas lojas, né? Depois, no ano 2010, mais ou menos, eu conheci o José. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei como passador de roupa, acabamento. Em 2011, a gente frequentamos a igreja. Eu conheci Jesus, me batizei, fomos nos casar porque era o certo. Nós se batizou junto, na outra denominação. Nasceu a minha primeira filha, a Jennifer. A prioridade foi ela, né? E aí foi esfriando a nossa relação, né, de casamento, né? E logo o José começou a mudar comigo, né, para pior. Ele foi embora de casa. Aí eu me envolvi com outra pessoa e eu fui morar 1 ano e 6 meses com a outra pessoa. O meu pior momento foi quando a minha filha estava pequena. Eu tinha que deixar com os outros para cuidar e eu tinha que voltar a trabalhar. Nisso, a minha esposa começou a frequentar a Igreja da Graça. Começou a ir na Igreja da Sé. Falei para ela que iria abraçar a causa dela e que iríamos lutar. Para ela descansar o coração, que Deus ia trazer o marido dela de volta e o seu casamento ser restaurado. Eu pedia para Deus para ele abençoar a minha família, né? Para nunca mais o José ir embora de casa, né? Para ele ficar com a gente e ele ficar firme na igreja, né? Até que Deus mudou a minha vida de novo. A gente voltou de novo. Aí começamos a frequentar a Igreja da Graça. A palavra dele disse que ele apaga nossos pecados, ele esquece. E nós conversando junto, ele falou assim: nossa, mas por que a gente não compra alguma coisa para nós então? A gente pagando tanto tempo aluguel, se for a vontade de Deus, ele vai abrir a porta para nós. Aí Deus foi nos abençoando, né? Porque quando a gente anda no caminho reto, ele te abençoa mesmo. E
E nesse tempo, o meu esposo, ele começou a crescer na empresa, né? Que ele era só um funcionário, né? E logo o patrão colocou ele como encarregado de tudo, né? E graças a Deus, ele começou a aumentar também o salário dele, né? A gente compramos terrenos, fizemos caça lá no Paraguai. E depois, a gente comprou um apartamento aqui no Brasil. E a gente planejou tanto para ter o segundo filho. E eu sempre quis ter um irmão para mim não se sentir sozinha. Então eu comecei a orar para Deus. Ele foi lá, ouviu minha oração e agora eu tenho essa bênção na minha vida. Ele nasceu no ano 2024, o meu filho, o Arthur. Deus é maravilhoso para conosco. Estão firmes hoje, servindo a Deus, testemunhando aí uma família feliz, restaurada pelo poder de Deus. Hoje a minha vida é abençoada. Eu tenho mais que agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele fez na minha vida. Ele me mostrou que Ele sempre está comigo. Ele me mostrou a superar, né? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Irmãos, se todo mundo aprendesse a vir para Jesus, a vida deles mudaria. E Jesus não quer ninguém em dificuldade, Ele abençoa todos. O demônio tenta tirar daqui e dali, fala mentira aqui, você fica sempre firme naquilo que você sabe que está na Bíblia e vai seguindo. E você vai ver quanto Deus vai lhe abençoar. Estar na casa de Deus, principalmente aos domingos, para participar do culto e dia de semana também, mas pelo menos domingo. Agora, quem puder, vem no dia da semana. Você crescer na graça de Deus, você encontrou a vida. Quem segue a justiça, e vamos pegar o versículo novo agora, é o Provérbio 21:21. A pessoa que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Não vai ter desonra, só vai ter bênção para você e Deus vai fazer isso em nome de Cristo. Nós vamos agora ver o momento das missões. Tudo que a gente faz aqui, irmão, de vez em quando eu explico. Se eu chegar aqui e pregar 1 hora direto, a maioria da pessoa muda o canal de televisão que não aguenta muita palavra, tem um pouquinho, não está entendendo mais nada. Aí vem novela, vem pergunta, vem isso, mas tudo nós estamos pregando ali, ajudando as pessoas nas necessidades. Se a pessoa faz uma pergunta sem pé e nem cabeça, a gente não vai nem colocar, não vai ajudar ninguém. Mas quando responder uma pergunta, que não é só para aquela pessoa, é para todo mundo que está passando necessidade. Então, coloque para nós agora o momento das missões, maestro. Burkina Faso é um país da África Ocidental e o significado de seu nome é Terra dos Homens Íntegros. Apesar dos desafios socioeconômicos que enfrentam, o povo burkinense mantém uma cultura vibrante e resiliente. Lá, o francês é o idioma oficial. E através da página em francês do missionário R.R. Soares, o Evangelho tem alcançado essa nação, levando luz e esperança aos corações. Graça e paz, Dr. Soares e irmãos do Brasil. Não posso me identificar, mas é com imensa alegria e gratidão que envio o meu testemunho. Sou do continente africano e venho para testemunhar as maravilhas que Deus tem feito através deste ministério tão abençoado. Minha noiva e eu estávamos em meio aos preparativos para o nosso casamento. Então foi aí que pedi a sua ajuda em oração, Dr. Soares, para que Deus nos suprisse em tudo. E pela graça de Deus e pelo poder das orações, tudo ocorreu bem. Os preparativos e o casamento foram um sucesso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus cuida de cada detalhe na vida dos filhos dele. E os patrocinadores que, com amor e dedicação, tornam possível esta obra, também são testemunhas desse cuidado celestial. Quando eu casei, minha esposa e eu nos tornamos patrocinadores desde então. E fazíamos visita na casa dos membros e não tínhamos carro. Nós fomos contemplados com um carro em um sorteio do shopping. Deus presenteou. Como o missionário fala, nós não temos noção da quantidade de pessoas que estão sendo alcançadas, mas a nossa fidelidade vai fazer com que um dia o Senhor nos mostre quantas pessoas foram alcançadas por esse chamado e pela nossa fidelidade. Vivamos segundo a vontade do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, pois somente nele encontramos a salvação. Olha, a Bíblia diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Esse Burkina Faso era muito pobrezinha. Ali tem várias nações.
mas só que eles abriram os olhos. Uma delas exportava por ano $1 bilhão. Ele está exportando 300 agora. Porque tinha ali, eles têm um mineral que é muito útil. Esqueci o nome do bichinho agora. É aquele que faz bomba e tudo. Esse urânio. E passou de 1 para 300. E os outros também estão seguindo. Porque os antigos, que os colonizadores antigos pagavam um pouquinho. Eles abriram os olhos, não, vai pagar o preço normal. E Deus está abençoando eles. Que é uma coisa triste, né? Quando a pessoa pensa que os outros é bobinho e fica pagando menos. Você vai pegar uma pessoa para trabalhar para você, não diminua, não paga o salário normal que ganharia em qualquer outro lugar e Deus vai lhe abençoar. Esse espírito de ganância, de querer tirar dos outros, é mau aos olhos de Deus. Agora, deixa eu falar de patrocinador. Nós estamos orando para Deus levantar mais patrocinadores. Eu sempre digo que eu não quero todo mundo, só quero aqueles que Deus chama, que dão um toque no coração. Se você sente o toque no coração, eu digo o seguinte, você sabe a quantia? Não sei, então você ainda não é chamado. Pode ser que você está sendo preparado para ser chamado. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então, como é que Ele vai me mandar fazer uma coisa se eu não sei como? Então, Ele vai me dar as condições, a mesma coisa com você. E assim nós estamos precisando de novos patrocinadores, mas eu quero aqueles que Deus realmente está mandando. Na verdade, quando você sente o desejo, Deus está chamando você para uma aliança, dentro da nova aliança, em que Ele vai abençoar. Então, eu vou pedir para levar esses 2 papéis. Esse aqui é para você se inscrever. Você preenche seus dados aqui. Aqui nas costas você coloca o seu pedido de oração, que você tem no coração e por isso está entrando nessa aliança com Deus. E entrega isso aqui para o obreiro. Esse outro é seu, o Excelso Deus é uma oração. Aqui você vai colocar o mesmo pedido de oração para você guardar isso aqui. E aqui estão os bancos para você depositar. De vez em quando você vai lá e relembra você mesmo, eu estou orando por isso, eu vou orar. Porque a sua fé é muito importante. Você é o agente que quer ser abençoado. Eu sou aquele que estou orando só por você. E quando for abençoado, você vai ver que Deus realmente lhe chamou e lhe abençoou. Mas eu não tenho condições. Meu irmãozinho, leia primeiro, por favor, 2ª carta aos Coríntios 9:10. Diz assim, é Ele que dá semente àquele que Ele chama. Então, aquele que é chamado por Deus recebe a semente de Deus. Se ele come, não adianta. E se ele planta, Deus dará o pão. E também multiplicará a sementeira e aumentará os frutos da justiça, que são resposta às suas orações. Nós estamos entrando no caminho de Deus que é completamente diferente do caminho do homem. O do homem segura e o de Deus não. O de Deus, Ele dá e Deus abençoa. E você que está em casa pergunta, como é que eu faço, missionário? Facílimo. Pega o seu celular, põe para tirar uma foto, deixa o QR Code aqui, que eu estou batendo nele, enquadre, mas não tire a foto. Vai passar uma linha amarela, você bate, virão 5 informações. Primeiro, como se ajuda pelo seu cartão de crédito. Segundo e terceiro, são informações gêmeas. Como assim? Vale para os 2. Você pega, vai aparecer lá, quando ele abrir o QR Code, vai aparecer bem claro o nome do banco, o número da agência, o número da conta. Você anota os 3 e vai pessoalmente nesse banco, deposita ou faça uma transferência direta para a igreja, da sua conta para a conta da igreja. Pode ir também na lotérica e falar para o caixa da lotérica, eu quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus, tem que falar o convênio, 3091 2065. Repetindo, 3091 2065. Ou faça um Pix. Esse aqui é o QR Code do Pix. Esse que está aqui agora, você pode fazer. E graças a Deus por tudo isso. Maestro, me dá a primeira pergunta, por favor.
Missionário, idolatria ao próximo é pecado? Idolatria ao próximo, ao demônio, a qualquer coisa é pecado. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Você pode gostar de uma pessoa, interceder por ela, mas idolatrá-la jamais. Somente ao Senhor Deus o adorarás e só Ele prestarás culto. Segunda pergunta. Missionário, o que é o dom de discernir o Espírito? O dom de discernimento de espíritos, nós pastores precisamos. Às vezes nós estamos orando e a pessoa manifesta um espírito. Você vê, você sente se é ela que está descontrolada ou se é demônio mesmo. Demônio você expulsa, ela você acalma. E muitas vezes a gente está orando todo mundo e a gente percebe que uma pessoa não está bem. Chega perto, está até falando, achando que está falando a língua dos anjos, mas a língua do demônio é uma língua pesada. A gente põe a mão, o bicho manifesta, a gente expulsa e para sempre a pessoa está livre. Então esse é para discernir os espíritos. Você sabe se a pessoa está falando por ela, está falando sobre a ação do demônio ou falando por Deus. Vamos agora ver, abrir o coração. Missionário, há muito tempo tento me converter e dedicar minha vida a propagar o Evangelho, mas tenho dificuldades de abandonar alguns comportamentos que me afastam deste caminho. Sou impaciente e brigo constantemente com os meus filhos, o que me faz pensar que não sou um bom pai. Preciso imediatamente de ajuda da palavra para me converter. Como devo prosseguir para isso? Se você quer ajuda da palavra, preste atenção na pregação e também peça a Deus para falar com você diretamente. E todo dia leia a Bíblia. É ali que você muda, é ali que você encontra a palavra. Mas vem de encaixe de maneira que não sobra e nem falta. Foi feita para você na hora e você agradece a Deus. Agora, você tem que acreditar e se esforçar para poder Deus dar para você, porque Ele não dá coisa para a pessoa que está de braço cruzado, não. Vamos agora, uma maravilha que Deus fez na vida de uma pessoa por causa da nossa TV. Põe para nós aí. Eu coloquei a nossa TV pela minha saúde e pela minha família. Eu tinha tudo o que você imagina. Eu não dormia. Se eu dormisse uma vez por semana, era muito. Na minha família, antigamente, olha, era briga até de faca. Era pai com filho, filho com pai, com mãe, meu Deus. Daí eu comecei a assistir direto na nossa TV, deixava ligado dia e noite. Depois que eu pus a minha TV, olha, meu Deus, tá uma benção. Eu deixo a água na frente da TV direto. Daí eles mesmo vêm e pegam. Eu já chego ali, já pego. Vou tomar uma aguinha orada da nossa TV. Tá uma benção, viu? Em nome de Jesus, graças a Deus. É muito boa. Eu agradeço muito a nossa TV, o missionário, R.R. Soares. Tá tudo mais calmo com a nossa TV em casa. Meus irmãos, a nossa TV precisa estar na casa de todo aquele que quer uma família bem unida. Porque nós temos 60 canais de televisão, não tem violência nem pornografia. Tem canais de notícias que você não conhece, de esporte, canais para as senhoras, para os jovens, para as crianças, até para os bebezinhos de desenho animado inocente. Mas tem dentro desses 60, 11 canais que são o filé mignon da coisa, os canais evangélicos. Isso vai mudar a sua vida. Um deles é o canal da Bíblia. Não tem coisa mais linda que você gastar um tempinho todo dia ouvindo a pessoa ler a Bíblia para você, que é o Alexandre Jaqueto, que faz o Jornal das 10 da RIT, que lê lá. Já está tudo gravado. E tem o canal da oração, é todo ao vivo, 24 horas. Qualquer hora do dia e da noite você precisou, você liga no canal da oração, vem oração, você pode ligar na hora, você vê a pessoa atender, pelo jeito ela está conversando com você, aparece o seu nome lá, que já colocaram, e o que está orando fala. Mas como é que vocês têm esse pessoal? Que despesa tremenda, não gastamos um centavo com esse pessoal. Eles vêm porque querem. Nós temos aqui no estado de São Paulo, mais ou menos 1000 igrejas ou mais. Então, todo o dia é uma igreja.
Tem um pessoal que chega um pouquinho antes das 6, rende o que vai sair 6 horas da manhã e fica até meio-dia. Outro chega, rende esse que vai sair, fica até 18. Depois até 24, até 6 da manhã. Aí vai voltar daqui 2, 3 anos. Então é fácil fazer isso. E faz com carinho. Não tem uma igreja do mundo que tem isso. E muita gente perde. Você vê a pessoa lá e você gosta de orar, Deus, eu estou orando por essa pessoa também, para Deus abençoar. Quando você dá, Deus devolve a você. Vamos ficar de pé agora que eu vou orar com você em nome de Jesus. Quero clamar os céus para Deus abençoar. O pastor Jaime já vem também. Irmão, agora é hora de você orar. Abrir o coração, curva a cabeça, fecha os olhos. Pai, cada pessoa aqui tem problemas no trabalho, na escola, na vizinhança, problemas das mais variadas ordens. Mas agora nós chegamos diante de Ti para fazer a obra e pôr essa pessoa de pé e liberta agora para a Tua glória. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. E agora, Deus, eu vou mandar esse mal embora. Esse mal vai desaparecer agora. Em nome de Jesus, eu paraliso essa ação do espírito de doença nessa vida, do espírito de confusão. Ore agora que Deus está abençoando. Eu paraliso agora e digo, você vai sair, você vai bater em retirada, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Você que está alojado nos miolos, está alojado nos pés, em qualquer lugar, no joelho, no coração, nos pulmões, em qualquer parte, nos olhos, nos ouvidos, com dores, com caroços, tumores. Ora agora, meu irmão, não fica olhando para trás, não. Fecha os olhos, consagra. Você é o agente que vai trazer a bênção para a sua vida. Eu estou mandando agora e o pastor Jaime vai mandar junto comigo este mal embora agora. Sai todo mal, vai saindo em nome de Jesus Cristo. Alô, amigos, boa noite. Estamos de volta à noite de quarta-feira, depois do dia da família, o dia de abençoar o lar. Estamos aqui para trazer que, olha, tá forte, final de semana aí vai ter Santa Ceia do Senhor. Amanhã, quinta-feira, você sabe que temos uma reunião aqui, 90 minutos com Deus, pegando experiência com Deus, se envolvendo com a presença de Deus. Veja um pouco da oração de quinta-feira. Eu necessito, Deus, eu quero, Senhor. Olha para mim, Senhor. Olha para ele, olha para a igreja que está orando. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor. Eu preciso, Deus, da Tua graça. Eu preciso, Senhor, do Teu amor. A Tua misericórdia nova a cada manhã. E aqui estamos por ela, Deus. Jesus, o Senhor é Deus para abençoar a mente. É oração, envolvimento com Deus. E nos preparando para sexta-feira, quando estamos aqui desfazendo obras de feitiçaria, libertando as pessoas que foram vítimas do mal. A pessoa está com crise de ansiedade, crise de pânico, pastor, eu sinto que a presença do mal dentro da minha vem participar. Você que tem pensamentos horríveis, pensamentos perturbadores. 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite. Lembrando, pessoal, que sábado é a Santa Ceia e domingo é a Santa Ceia também, tá bom? E vai ser especial. Deixa eu orar por você, Pai. Eu oro por todas as pessoas que estão ligadas conosco e principalmente pessoa que está com ansiedade. Estou orando para quem está com diagnóstico de câncer, de tumor, até de metástase. Eu levanto a voz e digo, o mal sai. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Fora o câncer, metade do câncer, a infecção que apareceu, fora em nome de Jesus. Pai, dê a bênção para todos. Noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Aguardamos vocês. Um abraço. Não esqueça que sábado e domingo é Santa Ceia do Senhor. Sábado 9, 14, 18. Domingo 7, 9, 11, 14, 16, 18 e 20. Deus abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.